Deus, ele sempre teve um objetivo, desde o início, para a sua igreja. Desde o princípio ele teve um plano. E o plano que Deus colocou em prática foi entregar o seu Filho em amor a todos nós, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele, para que nós pudéssemos fazer parte da grande família, para que nós pudéssemos fazer parte da igreja, ser a igreja de Cristo, seu corpo de Cristo, a igreja de Cristo. É isso que nós somos, a igreja de Cristo. E olha como é engraçado, como o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Ele tem uma preocupação comigo e com você. Por quê? Porque Ele sabe exatamente quais são os intentos do maligno contra as nossas vidas. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem um zelo especial, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E o Senhor, Ele tem um aviso, Ele tem uma palavra a cada um de nós, para que nós possamos ficar atento a todas as armadilhas que o inimigo possa colocar nas nossas vidas. E por escolha, cairmos nessa armadilha. Em Marcos 13, diz assim, se você puder abrir a sua palavra, vamos manusear a Bíblia, né? Tem alguns que já estão desacostumados, então vamos nos acostumar novamente. Amém, meus lindos? Hoje o Senhor diz assim, igreja, cuidado. Ele está chamando a atenção para que a igreja de Cristo tenha cuidado. E ele fala em Marcos 13. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero ler uma tradução da Bíblia Viva que diz assim, e todos os odiarão, porque vocês sois meus, mas todos os que aguentarem até o fim, sem me renegar, serão salvos. O Senhor está falando assim, olha, aguente firme até o fim. E nós que vivemos na carne, que vivemos neste mundo, que jaz no maligno, nós sabemos o quanto é difícil perseverar até o fim. Mas não é impossível. Não é impossível. Dá para perseverar até o fim. O Senhor quer. E se nós continuarmos a ler este capítulo, ele vai estar falando a respeito da volta de Cristo. Ele vai estar falando a respeito dos tempos finais e das coisas que vão acontecer. O Senhor, Ele vem buscar uma igreja gloriosa. O Senhor, Ele vem buscar uma igreja santa. O Senhor vem buscar uma igreja rendida aos seus pés. O Senhor vem buscar uma igreja que persevera até o fim e que permanece na fé. Mas é óbvio e é muito claro que o inimigo, ele vai fazer de tudo para tirarmos da presença do Senhor. Exatamente tudo. O amor de muitos vão se esfriar. Sem perceber. Sem se dar conta disso. Vão estar se desviando. Porque o pecado, ele não é da noite para o dia. Ele vai acontecendo lentamente. O desvio vai acontecendo lentamente. Nós estamos vivendo em um tempo que há muitos desagregados ou muitos desigrejados. Por quê? Porque muitos falam, eu quero Cristo. Eu sou de Cristo. Mas muitos estão decepcionados com a igreja. Então, eles falam em conversão, eles falam no batismo, eles têm até dons espirituais, mas eles não querem fazer parte do corpo, não querem fazer parte da igreja. Não tem nenhum problema eu ouvir o culto da minha casa.
eu não preciso estar na igreja, na congregação dos justos, que diz o Salmos 1. Não há necessidade disso. Eu até oro em línguas. Eu tenho dons espirituais. Não há essa necessidade. Nós devemos entender o seguinte. Cristo vem buscar o corpo. Não o membro. Então, se você pensa que, estando longe da igreja, do corpo de Cristo, ainda faz parte, é um engano. Cristo vem buscar o corpo dele, que está unido na igreja, na congregação dos justos. Um corpo bem ajustado. Há tantos enganos hoje em dia. Há tantas palavras contrárias que vão adentrando nos corações e vão contaminando. E aí as pessoas acham que não tem nenhum problema eu não ter compromisso com a igreja. E ainda vão mais longe. Tem pessoas que não vêm à igreja porque estão aprisionados a mamon e à avareza. Porque não querem entregar o seu dinheiro à igreja. Porque a concepção ainda é, não vou entregar aos pastores, não vou entregar ao apóstolo, não vou pagar nada para eles. Tudo armadilha do maligno. Para fazer o quê? Para tirar o membro da junção, da unidade da igreja, afastá-lo e ele continuar achando e pensando que faz parte do corpo. E aí ele vai se esfriando. Muitos ensinamentos errados e muitos pensamentos errôneos que vêm sobre as nossas mentes, que são soprados nos nossos ouvidos. Entendamos uma coisa, a escolha sempre é nossa, sempre. Mas há o bem e o mal. Ou eu vou escolher aquilo que Deus está mostrando para mim, ou eu vou escolher aquilo que a minha alma e o meu corpo quer, que é o que o inimigo, o príncipe desse mundo está mostrando. Não tem uma terceira opção aqui no meio. Ou eu vou estar escolhendo aquilo que Deus tem proposto para mim, está na palavra de Deus, ou eu vou escolher aquilo que vai satisfazer a minha alma e o meu corpo por causa da contaminação do príncipe desse mundo que contaminou a nossa alma. Uma dessas duas escolhas. Sempre nós teremos opções. Agora a questão é, o que é que eu tenho escolhido? O que é que eu tenho feito para permanecer firme até o fim? Eu não tenho me desviado, eu não estou com dúvida, o meu coração não está endurecido. Eu tenho realmente cumprido com a palavra, eu tenho vivido a alegria de ser salvo. Eu tenho vivido a alegria de pertencer ao corpo de Cristo, que na infinita bondade e misericórdia de Deus olhou para nós, miseráveis pecadores, e nos resgatou. Nós temos vivido essa alegria. Ou nós temos vivido numa apostasia. Olha o que diz em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores, aquele que sopra no ouvido, dizendo, não tem nenhum problema você não ir na congregação dos justos. É verdade. Eu confessei Jesus, eu oro em línguas. Não tem necessidade de eu ir, estar lá junto, ligado ao corpo. Imagina.
E isso passa a ser uma verdade na vida da pessoa. Isso vai tomando uma forma dentro de si, que ele fala, é verdade, eu vou ficar por aqui mesmo. De vez em quando, quem sabe um dia eu vou. Cuidado, 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 nós precisamos ter cuidado com a apostasia da fé. Igreja, cuidado. Mas o que é apostasia da fé? Apostasia é a negação e o abandono da fé. É o afastamento dos caminhos do Senhor. No grego, apostatarão é apistemes, que quer dizer fugir de, ou ausentar-se de, ir embora, deixar alguém, tornar-se infiel, é não pertencer mais ao corpo de Cristo. Mas há um engano que ainda acha que pertence ao corpo de Cristo. Porque esse é o papel do inimigo. Enganar para levar, juntamente com ele, para o lago de fogo e de enxofre, os filhos e a criação de Deus. Ele está condenado, nós não estamos condenados. Nós temos a vida eterna, o Senhor tem a vida eterna para cada um de nós. Mas o inimigo, ele quer levar muitos com ele. Então ele vai usar de toda a sua artimanha para fazer isso. E nós precisamos estar atentos para não cairmos na apostasia da fé. Fall slowly. Caindo devagar. É exatamente isso que o inimigo faz. Ele vai proporcionar e ele vai lançar armadilhas para que o Filho de Deus vá caindo devagar, sem perceber que ele está caindo nessa armadilha. Vamos entender um pouquinho mais. O que é esse caindo devagar? Quais são as armadilhas que ele pode estar lançando? Em Gênesis 13, contar a história de Abraão e Ló, 13:10. Nós vamos ler um pouquinho aí, se você deixa aberto aí, Gênesis 13. E em cada ponto, o Senhor vai dando a direção em todas as coisas. Em Gênesis 13:10 diz assim: e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Aqui Ló levanta os olhos e vê a campina do Jordão, bem irrigada e excelente para o rebanho. O Senhor chegou a Abraão e disse a Abraão: não dá mais para você continuar caminhando com o seu sobrinho Ló. Então faça o seguinte, conversa com ele e vocês vão se separar, juntamente com os seus pastores das ovelhas. Abraão chegou ao seu sobrinho e falou assim: olha, nós precisamos nos separar, está havendo muita confusão entre os pastores, a nossa fortuna, o nosso rebanho já é muito grande. Escolha qual lugar que você quer ir, Ló. Abraão, ele deu a opção primeiro ao seu sobrinho para fazer a escolha. E Ló olhou para a campina do Jordão, era bem irrigada, era bem verdinha, né? A grama do vizinho sempre é melhor, a família do vizinho sempre é melhor, o trabalho do vizinho sempre é melhor. E aí Ló falou assim: vou querer essa terra aqui. Ele olhou e viu aquela bela campina. Uau, é esta que eu quero. Ló não orou, não questionou Abraão, oferecendo oportunidades de acordo, ou sequer desse a Abraão para escolher primeiro. Ele foi ganancioso, ele olhou, viu e falou: é isso que eu quero. Ai, ai, ai. Os nossos olhos físicos enganam. O justo viverá da fé. Não por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. E que é invisível aos olhos humanos. Mas a primeira coisa que Ló viu e fascinou-se: é isso que eu quero. Quantas vezes nós não olhamos e falamos: é isso que eu quero.
É aquela que eu quero, é aquele que eu quero. É desse jeito que eu quero. Aí está o primeiro ponto. De simplesmente olhar e querer, sem perguntar a Deus, sem orar, sem ter a direção de Deus. E ainda fala, é de Deus, porque olha que lindo, olha que maravilhoso, imagina, claro que é de Deus. Ponto sutil. Sutil. Olhar para o visível. Mas vamos continuar. Então vamos pensar que nesse caindo devagar, ele olhou para o visível e ele está começando a se desequilibrar. A sair do centro da vontade de Deus. E começar a ir para o centro da vontade da sua alma e do engano. E daquilo que está sendo preparado. Vamos continuar. Gênesis 13, 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Eles andavam juntos. Separaram. Aqui nós temos o segundo ponto. A decisão pelo visível. Então eu olho, eu gosto, e agora eu decido que eu vou. Que eu vou cometer o pecado. Que eu vou fazer isso. Esse é o segundo ponto desse desequilíbrio de afastamento. Em 2 Coríntios 5, 7 diz assim, porque andamos por fé e não por vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe sem vê-lo. Nós andamos por fé. Não é por aquilo que nós vemos. Porque aquilo que nós vemos é enganoso. É laço. Ló nem sequer pensou duas vezes. Ele escolheu aquela área de imediato. Nem mesmo consultou a Deus para saber qual era a vontade de Deus. Partiu para o Oriente. E separaram-se os dois. E aí nós temos um terceiro ponto. Quando há a separação do irmão da fé, quando há a separação do corpo do Senhor, quando eu já não me sinto bem na igreja, na congregação, quando eu já não me sinto bem ouvindo o meu irmão falar assim, querido, está errado o que você está fazendo. Vamos, não, olha, Deus falou comigo, eu sei que Deus falou isso comigo. Então se aparta do irmão da fé. Isso já não é novidade. Quantos já se apartaram? Quantos já deixaram a fé? Mas numa convicção de que foi Deus. Não foi ele. Foi Deus que falou. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez aquele negócio. Foi Deus que mandou ele para outro lugar. Tudo engano. O inimigo é muito sutil. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo está falando a respeito daqueles que saíram, que deixaram a fé. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Diz que os irmãos abandonaram por causa do amor ao presente, às coisas que não se veem. Que se veem ao mundo visível, ao mundo natural, aquilo que está sendo apresentado, sem questionar, sem orar, sem buscar a Deus, sem ouvir uma direção espiritual sobre a vida da pessoa. Simplesmente escolheu a isso. E aí nós começamos a perceber que essa pessoa ela já está completamente desequilibrada, tendendo muito mais para as coisas do mundo do que para as coisas do Senhor. Nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos pensando, com o que nós estamos fazendo, ou com o que nós não estamos fazendo para agradar ao Senhor. Porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca.
Em Gênesis 13, 12 diz assim: E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Ló agora ele armou as suas tendas junto aos moradores dessa cidade pagã. Ele estava muito mais próximo do que era pagã do que ao seu tio. Estava muito próximo do pecado. E o quarto ponto, ele já começa a confraternizar-se com os ímpios. E tudo era normal. Porque ele já tinha se desligado do homem de fé. Ele já tinha vagarosamente caindo, e agora ele já está se confraternizando com os ímpios. E já era normal. É exatamente isso que o inimigo vai fazendo. Ele lança e ele vai fazendo devagar, até a pessoa perceber ou não perceber que está no profundo e no buraco. No Salmos 37 e 32 diz: O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Em Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que está firme, ore para não cair. E você que caiu, volte no lugar, levante-se. O Senhor sempre tem um novo recomeço, o Senhor sempre tem uma mão estendida para nos tirar da onde nós estamos. Só que nós precisamos decidir, nós precisamos ouvir a voz do irmão, a voz do pastor, a voz do líder, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Nós precisamos. E não simplesmente dar ouvidos àquilo que o mundo quer. Os nossos olhos devem estar atentos no Senhor. Tudo que nós precisamos, nós devemos colocar diante dEle. Do mais simples ao mais complexo. Deixar o Cristo, deixar o corpo, é abandonar a igreja, é dizer: eu não preciso de ninguém. Gente, não tem coisa melhor do que o corpo de Cristo. Nós somos prova disso, de quando nós oramos, de quando nós visitamos, de quando você pede algo e todo mundo ora, e todo mundo busca, e todo mundo guerreia, e o corpo de Cristo juntos recebe a vitória e glorifica ao Senhor juntos. Não é algo egocêntrico, não é algo egoísta, é um amor comunitário, é um amor único. E é isso exatamente que o inimigo quer. A palavra de Deus diz que muitos se apostatarão da fé. O Senhor diz: cuidado, igreja. Precisamos estar atentos às armadilhas do maligno. Não é você dormir hoje santo e acordar amanhã pecador. É lento, é devagar. E muitos não se dão conta disso. Temos um exemplo muito claro. Lúcifer. Subiu o desejo no coração dele de ser muito mais do que Deus. De ter aquilo que não pertencia a ele. E quando nós desviamos o nosso olhar das coisas santas, das coisas que é do Senhor, de estarmos unidos no corpo, para um outro lugar, e nos revoltamos, e nos rebelamos, nós estamos com o espírito luciferiano. Isso é pesado. Prefere as coisas de fora, a palavra de fora, a palavra do mundo, do que a palavra de Deus. E o que fazer? Precisamos crer no invisível. Naquilo que Deus tem para a igreja.
como unidade, como corpo, como bem ajustado. Ele não vem buscar uma igreja manca. Ele não vem buscar um dedinho. Ele vem buscar o corpo. Você está no corpo ou você é o dedinho? Quais pensamentos têm norteado a tua mente? Quais são as suas atitudes quando você não está diante de alguém que serve a Cristo, que é seu irmão? Ninguém está vendo, então agora eu posso fazer. Qual tem sido a nossa atitude enquanto igreja? Como tem sido o nosso amor para um com os outros? Como é que tem sido, como é que nós temos feito para que esse corpo continue bem ajustado? Nós temos ajudado uns aos outros? Nós temos fortalecido o nosso irmão em fé? Nós estamos sendo fortalecidos em fé? Ou nós estamos vivendo como as coisas estão? Hoje não é como ontem. E nem será como amanhã. O Senhor ama a sua igreja. A igreja de Cristo precisa amar ao Senhor. Sem restrições. Sem justificativas. Isso destrói o nosso amor, o nosso relacionamento com o Senhor. Quando nós chegamos a Ele com justificativas. Ai, sabe que é, Senhor? Mas, Senhor, olha, Senhor. Deus não tem o inocente, o culpado por inocente. O que o Senhor quer é uma igreja santa, é uma igreja gloriosa, é uma igreja que persevere até o fim, é uma igreja que vive de fé em fé. É isso que o Senhor quer. Mas o inimigo está rondando e buscando a quem possa tragar. Mas não pense, igreja, não pense que é só o outro que pode cair. Eu também posso, você também pode. Por isso o Senhor fala, vigiai e orai, sem cessar. O Senhor não deixou nenhum juízo aqui, para julgarmos uns aos outros. Não. O grande juízo é Jesus. Então nós não temos que julgar uns aos outros. E mais ainda, talvez o cair lentamente pode começar com a falta de perdão. Do coração endurecido. Do coração de pedra. Que acha que o outro não pode errar e que não merece o meu perdão ou o nosso perdão. Acabamos julgando. Acabamos nos colocando num pedestal e dizendo que nós somos merecedores, mas o outro não é. O coração tem que estar rendido ao Senhor. Porque um coração orgulhoso é rápido para cair, como dizem Provérbios. Precede a queda, o orgulho, a soberba. O Senhor, Ele dá direção e cura para todas as coisas. Então, se o seu coração não está em paz, se o seu coração não está resplandecendo o fruto do Espírito na sua totalidade, hoje é o tempo de cura, para que não se caia na apostasia da fé, para que não esteja aí no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro ponto, ou de repente no quarto ponto, sem perceber que já está longe do Senhor, e que já não importa mais crer no invisível, mas naquilo que é visível. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, começa com arrependimento e a fé.
2 pontos importantes. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós estamos fazendo e que não tem agradado ao Senhor. Mas mais ainda, nós precisamos ter um coração rendido ao Senhor. Um coração que perdoa e um coração que pede perdão. Um coração que ama. Um coração que tenha compaixão. E é exatamente isso que o Senhor quer. Transbordar o amor dEle sobre as nossas vidas. E que o amor do Senhor possa nos mover a nos arrependermos, a pedir perdão, se de repente nós estávamos num desses pontos da apostasia da fé. Então que você possa se colocar em pé, ajoelhado, deitado, virado para a parede, mas que você possa orar agora. Se apresente ao Senhor.